Hoje é dia de book tag no canal. Oi gente, hoje eu vou responder a tag Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, que foi criada pela Paola do Livros e Fuxicos. Então eu vou deixar aqui no box de descrições a tag original, o vídeo dela. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta e ativa o sininho da notificação. Se você não segue o Estante de Papel lá no Instagram, também vou deixar aqui para você poder me acompanhar por lá, porque lá a gente conversa bastante, interage bastante e vocês também podem acompanhar aí o que eu tô lendo em tempo real. Lembrando que eu vou deixar também o link de todos os livros que eu citar aqui no vídeo, e se você quiser comprar esses livros ou qualquer outro produto pela Amazon, é só usar o meu link, que aí você me ajuda muito no crescimento do canal. Bom, essa tag é inspirada na música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, da Manu Gavassi, e aí a Paola pegou alguns trechos da música e transformou em perguntas para a tag. Então vamos lá, vou responder a primeira pergunta. Larguei até o livro que eu estava começando a ler só pra te ver sofrer por mim. Um livro que foi abandonado sem dor no coração. Eu escolhi Um Teto para Dois. Eu sei que todo mundo amou esse livro, mas eu realmente não gostei. A história basicamente é uma moça e um rapaz. Eles dividem apartamento, mas eles nunca se encontram. Um deles fica no apartamento de dia e outro de noite, porque eles trabalham em turnos diferentes. E eles acabam aí conversando através de post-its, deixando recados um para o outro. Eu não gostei dessa história mesmo, eu tentei ler, acho que eu cheguei até 30% mais ou menos. Eu li o novo livro da autora, que foi lançado pela Intrínseco, e eu amei, então eu resolvi tentar de novo Um Teto para Dois e realmente não deu certo, eu não consegui ler. Li mais alguns capítulos e desisti de novo. Não sei, a história não me apegou, eu não me apeguei aos personagens, não gostei do enredo, não funcionou pra mim. Como eu falei, eu sei que muita gente amou essa história, acho isso muito legal, mas pra mim realmente não funcionou, não pretendo tentar uma terceira vez. Pergunta de número 2. Se eu fosse mais nova, eu cederia sim. Um livro favoritado na adolescência e que agora não seria. Eu escolhi 2 livros com o mesmo tema. Vou começar falando de Marcada. Eu nem tenho esse livro aqui, ele era da minha irmã, eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. Eu li quando eu era muito novinha, eu vou até pegar aqui porque eu nem lembro direito da história, mas era uma jovem que ela recebeu uma marca, se eu não me engano, e ela teria que se transformar em vampiro, ou se ela ia morrer, alguma coisa assim. E lógico, aí tinha um romance, não lembro se o cara era um vampiro ou não. E também peguei Crepúsculo, que acho que todo mundo conhece, né? Mas agora, né? Que ele voltou aí a ser o assunto por conta de Sol da Meia-Noite, que eu quero ler Sol da Meia-Noite, tá? Eu tenho curiosidade em ler. Mas aqui a gente sabe também, a gente tem o vampiro que vai se apaixonar pela humana, e a história vai partir daí, tem lobisomens e tudo mais. E eu lembro que quando eu li, quando eu era adolescente, era uma febre, eu amava, eu li os 4 livros muito rápido, eu sabia história de cor e salteada, era tudo muito mágico na época. E logo em seguida eu lembro que saiu Diário de um Vampiro e eu já não gostei do primeiro livro. Eu gostava muito da série, gosto ainda, mas eu já não gostei do primeiro livro. Então eu acho que hoje essa temática aí, vampiros e o vampiro que se apaixona pela humana, enfim, acho que isso já não faz mais o meu estilo de leitura, mas na época eu gostava muito, devorei os livros. Hoje, como eu falei, tenho curiosidade em ler Sol da Meia-Noite, mas acho que já não faz aí parte muito da minha lista de leitura. Número 3, então. Veja sua leve, não tão leve obsessão em mim. Um autor ou autora que virou sua obsessão. E eu escolhi a Taylor Jenkins Reid, que é autora também de Os 7 Maridos de Evelyn Hugo e 10 Jones and the Six. Eu escolhi esse livro aqui, que eu ainda não li, ele tá até fechadinho. Aqui a gente vai conhecer uma jovem, ela se casa e ela e o marido aí vivem uma vida maravilhosa, eles viajam juntos, saem da cidade natal deles para fugir das expectativas dos pais. Tem uma vida muito boa juntos e no aniversário de 1 ano de casamento uma tragédia separa os dois e o marido dela morre. A jovem então volta para a cidade natal dela para reconstruir a vida depois de um tempo. Ela se apaixona e resolve ficar noiva aí de um velho amigo. E quando ela fica noiva, o marido que ela acreditava que estava morto retorna, descobre que ele estava vivo e ele retorna para a cidade natal também para reencontrar a esposa. Então aí a partir disso, dessa narrativa, é que a história começa. Gente, eu amei a escrita dessa autora, eu quero ler tudo que ela escreve, achei tudo fantástico. Eu li 10 Jones and the Six e Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Eu fui pesquisar se a Evelyn Hugo realmente não existiu, porque eu não conseguia acreditar que todas aquelas informações que a gente tem no livro fossem fictícias.
Gente, a autora simplesmente escreveu as letras de Daisy Jones and the Six. Então, assim, é um trabalho de pesquisa, de escrita fantástico, sabe? Ela realmente cria os livros dela como se aqueles personagens realmente existissem, como se eles realmente fossem artistas, músicos, enfim. Esse aqui tem uma pegada um pouco diferente dos outros dois que eu li, então eu quero muito ler essa narrativa diferente da autora para continuar me apaixonando pela escrita dela. Número 4. Meu estilo é clássico, amor para poucos. Um livro clássico que todo mundo ama, menos você. Eu não sei se todo mundo ama, mas eu escolhi um que eu tentei ler e não consegui, que é Crime e Castigo. Eu tentei ler 2 vezes esse livro e realmente não deu certo pra mim. E olha que eu gosto de livros clássicos, eu já li alguns, de vez em quando me dá vontade, aí eu pego um outro pra ler, mas esse aqui realmente não funcionou. Eu não sei nem explicar direito essa história, mas se eu não me engano é um jovem que ele comete um crime e aí ele tenta justificar esse crime através de algumas teorias e a nossa história parte daí. Não funcionou pra mim, não gostei, tinha que ler 2, 3 vezes o mesmo parágrafo pra tentar entender e se tornou uma leitura cansativa e eu resolvi também não continuar. E tudo bem, tá, gente? Ler mais ou menos clássicos não te faz mais ou menos leitor que ninguém. É um gênero como qualquer outro e está liberado gostar ou não gostar, tudo bem, sabe? Não tem problema. Acho que muita gente fala livros clássicos, você tem que ler livros clássicos e não, você tem que ler se você gostar. Como eu falei, eu gosto de alguns, não gosto de outros e tudo bem. Não sou mais nem menos leitora que ninguém por ler mais ou menos clássicos, tá bom? Tá liberado não gostar de clássicos. Número 5, Meu Humor é Ácido, um livro que deveria ser divertido, mas não foi. E eu escolhi esse aqui, The Beauty of Darkness, que é o terceiro e último livro das Crônicas de Amor e Ódio. Como ele é uma conclusão de série, eu não vou falar muito sobre ele, porque daí vai ter muito spoiler. Mas, basicamente, eu não gostei aqui da evolução dos personagens, eu esperava muito mais deles. Eu gostei do primeiro livro, eu amei o segundo, então eu realmente achava que o terceiro tinha que ter um final, assim, épico pra essa trilogia, e não foi assim pra mim. Como eu falei, eu não gostei da evolução dos personagens, não gostei do final deles, eu achei tudo muito raso. Acho que não justifica esse tamanho de livro, sabe? Foi muito mais do mesmo, a gente lia a mesma coisa várias e várias vezes, e eu esperava uma cena de batalha incrível e muito longa e maravilhosa pra justificar o personagem da Lia e todo o crescimento dela ao longo da história. E foram 2 páginas de batalha, assim, sabe, nada, mais do mesmo, sem aventura, sem emoção, a gente simplesmente passou uma pincelada aí nessa batalha e pronto, acabou o livro. Então realmente acho que eu perdi meu tempo lendo, queria que tivesse sido divertido e um final épico para uma trilogia que eu estava gostando, mas me decepcionou bastante esse livro aqui. Quando acha que entendeu, eu nem tô mais aqui. Um livro com um final surpreendente e confuso. E eu escolhi uma leitura que eu fiz recentemente, que é Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Inclusive eu fiz um vídeo bem longo, por sinal, onde eu comparo o livro e o filme que foi adaptado pela Netflix. Nesse livro a gente tem aí o Jake, que tá levando a namorada dele pra conhecer os pais dele, na fazenda dos pais dele. E lá vão acontecer várias coisas bizarras e a única coisa que a gente sabe é que ela está pensando em acabar com tudo, mas a gente não sabe o que é esse tudo que ela quer acabar. A gente só sabe que ela tem esse desejo então de acabar com tudo, ela começa a filosofar sobre o relacionamento deles, sobre o Jake e tudo mais, e aí nessa viagem acabam acontecendo várias coisas aí pra gente tentar entender mais ou menos com o que ela quer acabar. Então realmente foi um livro que explodiu meu cérebro, eu falei muito sobre ele, falei também no vídeo de leituras, porque é um livro fantástico, eu não esperava esse final, me surpreendeu muito, eu sonhei com esse livro, eu fiquei super tensa, ele é um livro que causa ansiedade mesmo, então acho que o final dele pra mim foi muito bom, por trazer várias sensações da maneira que ele trouxe. Pergunta de número 7. Claro posicionamento político, laço no cabelo e bom senso crítico. Uma personagem literária inspiradora. E eu escolhi a Anita Garibaldi do livro Travessia. Aqui a gente vai conhecer a história de amor de Anita e Giuseppe Garibaldi, que viveram e lutaram em 3 países diferentes, no sul do Brasil, na Itália e no Uruguai. Esse é um romance histórico baseado em fatos reais, a autora pegou aí essa história e romanceou. O Giuseppe e a Anita realmente existiram. E essa história começa a ser contada em 1839, quando o casal se conhece. A gente tá falando aqui de uma época onde as mulheres elas eram criadas para ser donas de casa, esposas e mães. E a Anita queria mais do que isso, ela queria lutar ao lado do marido. Não que ela não fosse uma dona de casa super aplicada, uma mãe muito amorosa e não fosse uma esposa também super dedicada ao Giuseppe.
mas ela queria mais do que isso, sabe? Ela queria lutar ao lado do marido e ela fez isso. Ela queria fazer a diferença nesses países onde ela passava e ela conseguiu isso, ela lutou ao lado do marido em várias batalhas. Ela teve uma importância infinita aí nas batalhas do marido, cuidando dos feridos e lutando mesmo, sabe? Com uma arma na mão, uma espada e tudo mais. Então eu acho ela uma personagem muito inspiradora, porque ela desafiou aí dentro dessa história, ela desafiou as crenças da época, as culturas da época, para se transformar assim em uma guerreira ao lado do marido dela. Última pergunta então, deve ser horrível dormir sem mim, uma história que te roubou o sono. Eu poderia citar vários thrillers que eu li aqui, mas eu queria citar um livro diferente e escolhi então A Sombra do Vento, que me apresentou ao Carlos Ruiz Zafón e me fez também virar uma grande fã do autor. Eu já li todos os livros dele publicados aqui no Brasil. Nessa história a gente vai conhecer o Daniel, ele tem 11 anos, a história começa em Barcelona em 1945. O Daniel acabou de perder a mãe e para consolar o filho, o pai dele leva então o jovem até o cemitério dos livros esquecidos. E lá ele encontra um romance chamado A Sombra do Vento, escrito por um autor conhecido como Julián Carax. O menino fica obcecado pelo autor, quer ler tudo que o autor escreveu, quer encontrar outros exemplares, mas ele descobre que alguém está destruindo todos os livros do autor que já foram publicados, todos os exemplares, e que esse exemplar que ele tem em mãos pode ser o único sobrevivente. Então ele parte aí pelas ruas de Barcelona para tentar descobrir quem está destruindo os livros e por que está fazendo isso. Esse livro ele é um romance gótico, meio místico, uma coisa meio lúdica. É incrível, eu lembro que eu devorei esse livro, eu lia de madrugada e eu sonhava com os personagens dessa história, porque é tudo muito intenso aqui, os personagens eles são tão bem construídos e eles são quase palpáveis assim, sabe? A gente parece que conhece mesmo esses personagens, a gente se envolve com essa história. Depois eu li a série inteira, também muito rápido. Essa aqui é uma edição bem velhinha, foi a primeira vez que ela foi publicada, então é uma edição bem antiguinha mesmo. Mas eu adoro essa história, me apresentou pro Carlos Ruiz Zafón, me fez amar a narrativa do autor. Então eu adoro essa história com esse ar místico, gótico, com um toque até de magia. É tudo muito fantástico e realmente foi uma história que me tirou o sono, porque foi uma história muito, muito boa mesmo. Quem não conhece o autor, começa por esse livro aqui que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar também. Bom, gente, essas foram as minhas respostas para essa tag. Vou deixar as perguntas aqui no box de descrições para quem também quiser responder. Lembrando que também vou deixar o link para todos esses livros aqui para quem quiser comprar lá pela Amazon usando o meu link, aí vocês ajudam o canal. E mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais!